Oi, gente. Começamos de novo aqui, esperar a Débora. Só aguardar um minutinho aí, pessoal. Aí, a Débora chegou. Tá entrando. Ei, Débora, tudo jóia? Tudo bom, Laura? Tudo jóia. Muito bom falar com você, compa. Muito bom, né? Agora, nesse tempo de pandemia, é só assim que a gente consegue se falar, mas tá bom, vale a pena pro papo que a gente vai ter hoje. Então, gente, sem mais delongas aí, a Débora ela é arquiteta e urbanista e especialista em patrimônio cultural e diretora estadual de patrimônio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, servidora da Prefeitura de Ouro Preto e fundadora aí da UBM Ouro Preto, galera de Ouro Preto aí, membro da direção estadual e nacional da UBM e conselheira municipal e estadual dos Conselhos da Mulher. Então é essa aí que vocês estão falando, gente. Respeita a autoridade. Me apresentar também, meu nome é Laura, eu sou de Juiz de Fora, sou diretora de Jovens Mulheres da UBM Minas Gerais, também sou conselheira municipal do Conselho Municipal da Mulher de Juiz de Fora. E a gente está aqui hoje para começar a agenda da UBM Minas Gerais nos dias de ativismo contra a violência contra a mulher, né? Muito importante essa mobilização e que a UBM tem esse costume de fazer de vários dias, várias atividades, para a gente estar falando sobre as inúmeras formas que existem de agressão à mulher, né, Débora? Porque as pessoas têm o costume de pensar que a agressão à mulher é física, né? Literalmente bater numa mulher, e não é bem assim. Antes fosse só um tipo de agressão que era uma coisa só para a gente lutar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as mulheres da cidade, né? Como é a inserção da mulher no dentro da cidade. A Débora é a pessoa perfeita para falar sobre isso, especialista em patrimônio cultural. E a gente vai estar dividindo essa live em dois momentos. Acho que você pode fazer uma exposição um pouco sobre como é a questão. E a gente vai pegando aí perguntas no chat, depois faz um debatezinho. O que você acha? Eu acho ótimo. Para mim, eu acho que a live pode ir fluindo, a galera pode ir colocando. Se a gente achar também que tem alguma contribuição aí no meio da conversa que vale a pena a gente. Não sei se é o seu ou o meu que está com ruído. Porque Acho que normal. eu tô sem fone de ouvido, será que é o meu? Acho que porque aqui tá normal. Ah, não, tá. Já sei o que era. Não. É porque eu não consigo colocar fone de ouvido quando eu coloco o telefone, quando eu entro no telefone. Então, eu não sei se esse ruidinho é do meu, sei lá. Mas tá dando para te ouvir perfeitamente. Então, para quem está assistindo, não está atrapalhando, não. Então, eu queria primeiro mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo a gente, né? E dizer que a gente está aí construindo os 21 dias de ativismo, que é um período do ano que a gente intensifica o debate da questão da violência contra as mulheres.
Não quer dizer que a gente não faça esse debate em outras épocas, né? A gente está fazendo esse debate o tempo todo, né? A questão hoje da violência, ela é uma questão, ela é uma epidemia social, né? Que precisa ser enfrentada. Mas o que eu achei legal dessa conversa é a gente falar um pouco de violências estruturantes, né? O que a gente chama de violências estruturantes, que é a posição, né? É a violência do Estado contra a mulher, a violência institucional. Cabe a gente destacar. Eu vou tentar trocar meu celular de para ver se tá esse ruído. Ó, tira daqui, tá sem ruído. Vou botar o fone de ouvido. Então, cabe a gente destacar que quando a gente fala de violências estruturantes, a gente está aí hoje, né? Tivemos a notícia de que a parlamentar recém-eleita, né, a Duda Salabert, acabou de sofrer, né, uma ameaça. O fone de ouvido acho que ficou melhor, né? O problema é onde eu vou colocar meu celular, tá, gente? Então, assim, é que ela acabou de sofrer não adiantou nada, continua com ruído. Melhorou aí, Thiago? Pessoal que está nos assistindo, melhorou? Eu não sei de onde sai esse ruído. Engraçado, eu não tô ouvindo nada. Você não está ouvindo o ruído? Nenhum. É como se fosse um Será que sou eu? apitozinho. Um apitozinho, assim, tipo assim, Aí, melhorou. Eu estou fazendo aqui um malabarismo para encontrar a posição para o meu celular. Gente, que vida de militante pobre é isso, né? Tem que ficar pendurado. Gente, o auge da pobreza de um militante é ele não ter os equipamentos para ele fazer o ativismo digital, né? Porque hoje todo mundo faz ativismo digital. E as pessoas finas têm aquelas lâmpadas, tem aquelas coisas todas, né? E a gente que é pobre tem que ficar pendurando o celular numa caixa de Eu tô apoiando um monte de livro. de livro, negócio de sorvete, tudo, né? Então, assim, até na militância a gente tem luta de classes, né? Mas vamos lá, né? Então, a gente estava falando, né, sobre a importância de falar da violência institucional e a importância de falar de como é que essas violências estruturantes, que a gente chama de violências institucionais, elas afetam o cotidiano das mulheres, né? Então, pensa só, a gente está falando de violência política, né? Uma pessoa que é eleita e que passa a chamar, né, mais atenção, né, do que já chamava, né, na sua pauta, no seu debate. E ela, justo por isso, né, por assumir um protagonismo ainda maior, ela passa a ser atacada, inclusive, a ponto de colocar sua vida em risco, né? Então, as mulheres, elas estão o tempo todo sendo colocadas em risco, né? Seja porque a cidade, aí já vou entrar um pouco, né, na pauta, seja porque a cidade, ela é extremamente um ambiente hostil para as mulheres, ou seja, porque fora da cidade, né, mais de 70%, né, dos casos de violência são de seus companheiros, mas a cidade não tem a estrutura para receber a mulher que decide sair de uma situação de violência. Então, a gente tem que falar desses conjuntos de coisas, né? É o que a gente chama de um estado de coisas que leva a essa pandemia, dentro de uma pandemia que nós estamos vivendo, que é a questão da violência contra as mulheres. Então, quando a gente fala de mulheres na cidade, Laura, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a cidade, ela é um espaço coletivo, né? É um espaço onde a gente é o locus da luta de classes, né? Então, é onde a gente vai fazer as lutas, é onde, né, hoje, principalmente quando a gente fala de um país urbano como é o Brasil, né?
Então, quando a gente debate cidade, a gente está debatendo o território onde a gente faz a luta cotidiana, onde a gente vive, onde as relações sociais acontecem e onde também as mulheres são cotidianamente invisibilizadas, violentadas. E a forma como a mulher vive na cidade é completamente diferente da forma do homem, né? Então, vamos pensar aqui numa rotina de uma mulher, né? É comum, das mulheres comuns do dia a dia. Ela acorda, ela vai trabalhar, ou ela vai preparar o almoço dela para logo em seguida ir trabalhar. Geralmente as mulheres acordam mais cedo, porque nós acumulamos mais tarefas domésticas, então a gente acorda mais cedo que os homens. E aí, por consequência, a gente vai se deslocar, né? Oi, Lorena. A gente vai se deslocar rumo, né, aos os ambientes de trabalho. Esses ambientes, muitas vezes, também já não prevêem, né? Não prevêem nas suas estruturas os espaços para as mulheres, os espaços de convívio para as mulheres e até mesmo possíveis espaços para os seus filhos. Então, aí você já começa, né, no urbanismo, todo um conjunto de segregação, né? Então, a mulher que precisa amamentar, a mulher que tem filho. Vou dar um exemplo, uma prefeitura municipal que concentre todos os seus servidores num único prédio, né? Vou dar um exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Prefeitura, às vezes, de Salvador, né? Uma série de outras, prefeitura de São Paulo, de Belo Horizonte. Por que não se tem equipamentos destinados às servidoras públicas, né? A questão das creches, né? A questão das creches, ela é um elemento da cidade, é um elemento estruturante, porque se o horário das creches, ele não dialoga com o horário da trabalhadora, você dificulta ainda mais, né, que a mulher vá para o ambiente de trabalho, né, que ela vá para o local de trabalho. E você afasta ainda mais a mulher, após o teu filho, né, o retorno dela do trabalho. Então, tudo isso, a gente fala de cidade, né? A gente fala dos equipamentos da cidade, né? Então, quando a gente fala de cidade, a gente fala do deslocar na cidade, né? E aí você fala de que as mulheres têm medo de usar os transportes públicos, de que os transportes públicos são majoritariamente um ambiente de receio, um ambiente de que eu não sei, né, a lei, né, a última lei da importunação sexual, ela foi aprovada depois, né, de um abuso, né, que foi o sujeito se masturbar dentro do transporte público e ejacular em cima de uma mulher. E daí as pessoas pararam, né, no século XXI e pararam para pensar, realmente não existe nenhuma lei, né, isso era só uma, não sei a palavra penal, né, mas não era um crime, né. É mesmo, temos que fazer uma lei para isso. E isso foi aprovado em 2018. Então, assim, você falar sobre importunação sexual só no século em 2018, isso quer dizer quanto a cidade continua sendo hostil, né? Continua o sendo próprio um ambiente carnaval hostil. sem assédio, né? Foi aprovado, foi no carnaval desse ano, do ano passado, que começou a questão do carnaval sem assédio e o assédio sem envolver ato sexual virou crime, né? Então, até 2 anos atrás, você podia beijar uma mulher à força que não era crime. E assim, exatamente. 2018. Em decorrência dessa lei da importunação sexual, né? Que ela foi aprovada em decorrência desse caso do sujeito que se masturbou e ejaculou em cima, né, de uma mulher no uso do transporte público. Então, parece uma coisa assim, absurda, mas a gente está falando de 2016, né? Então, o processo, né, entre o fato e a criação da lei. Então, a gente precisa discutir que cidade é essa que é tão hostil para as mulheres, né? Que cidade é essa que o se deslocar, né, o simples direito humano e um direito básico de ir e vir é tão hostil.
Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? E é na cidade onde se desenvolve essa luta de classes. Então, os equipamentos da cidade, eles têm que prever com que a classe trabalhadora tenha acesso à cidade. E quando a gente fala de direito à cidade, por sinal, a gente está falando de um conceito marxista, né, do Henri Lefebvre, que é um marxista francês. A gente está falando de o que é o direito à cidade? É o direito do trabalhador de pleno acesso ao espaço urbano, aos equipamentos urbanos, a morar com dignidade, a ter água, né, ao ter direito de se locomover, ao transporte ser compreendido como público, né? Então, até hoje a gente tem muita dificuldade de discutir o transporte público como público. Então, tudo isso é um conjunto de violências que afetam as mulheres, né? Então, por exemplo, se você não tem o direito de se locomover na cidade, ou porque você sente medo de pegar um transporte público, ou porque o próprio preço da passagem te inviabiliza se deslocar, você não está conseguindo usar a cidade da forma, né, da forma como ela deve, não consegue se apropriar da cidade, né? E aí você está falando você pode falar isso para os diversos tipos de território no Brasil, né? Você pode falar isso desde uma cidade do interior, né, do Brasil, que o território é completamente diferente, até uma grande cidade, onde se deslocar leva um grande espaço de tempo, né? Então, o que é você morar hoje em São Paulo? O que é você hoje morar em Belo Horizonte? O que é você morar em Ouro Preto, que é a cidade que eu resido, né? Então, tudo isso, dentro do conceito de direito à cidade, precisa ter o olhar para as mulheres, né? E aí, a questão do deslocamento, né, a questão da mobilidade urbana, é um ponto que é muito importante, porque além do medo, né, que mais de 80% das mulheres têm medo de ser assediada no transporte público, a gente já tem um problema do tipo de mobilidade da mulher, que é o que a gente chama de mobilidade em zigue-zague, que é a rotina da mulher, ela é a seguinte, ela não é como um homem. O homem acorda, vai trabalhar, faz trabalho e volta para casa. Pronto, acabou a rotina. Ou então, no máximo, vai parar no boteco para tomar uma cerveja. Essa é a rotina do homem brasileiro, né? Médio, né? Claro que a gente sabe que, né? Estou falando também de um universo. A rotina da mulher, ela acorda, ela vai preparar a alimentação, depois ela vai levar o filho na escola, depois de levar o filho na escola, ela vai para o trabalho, muitas vezes no horário do almoço ela vai buscar o filho na escola, vai para casa almoçar, depois ela vai voltar para o trabalho de novo, e aí às vezes ela vai sair do almoço, vai levar o filho de volta para, sei lá, para natação, ou para sei lá o quê, ou de volta para o colégio, ou ela vai voltar para o trabalho sem o filho, e quando ela voltar, ela vai passar no supermercado, vai passar no médico, vai passar. Então, assim, essa é a mobilidade zigue-zague. Essa mobilidade zigue-zague é a mobilidade das mulheres. Então, pensar a política de cidade tem que ter um recorte de gênero, né? E aí, quando você fala das mulheres da periferia, isso, obviamente, isso vai a exponencial. Então, quando você fala das mulheres de periferia, você também está falando do recorte racial, né? Quando você fala disso, você também está falando que o emprego dessas mulheres é mais precarizado, né? Portanto, elas usam mais e dependem mais dos equipamentos públicos. Então, você falar de um posto de saúde, né? Que é um equipamento urbano, né? Um posto de saúde que fecha às 5 horas, ele não atende a mulher trabalhadora. Então, você está falando de uma violência institucional, de uma violência estruturante, né? Você falar da creche, que não é o horário integral, você está falando de uma violência estruturante, você está falando de direito à cidade. Você falar da mulher que não tem direito, no final de semana, ela não tem nenhum dinheiro para o uso do transporte público, que deveria ser público, para se locomover para um momento de lazer, você também está retirando um direito que é humano.
Então, essa pauta, Mulheres na Cidade, é uma pauta muito grande, né? Eu acho que todos nós deveríamos fazer uma observação antropológica de observar a rotina de uma mulher de periferia. E só depois que a gente para e observa a rotina de uma mulher de periferia, é que a gente vai ter a sensibilidade para propor políticas urbanas para as nossas cidades. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A questão da moradia, né? A questão da moradia que ainda é diretamente afeta a questão das mulheres, né? E aí a Rafa acabou de entrar, né? A Rafa que gosta de conversar sobre habitação, né? Habitação e mulheres. Então, mandar saudação aí. Pode soltar a letra aí já, Rafa. Pode falar aí, porque a gente quer ouvir a contribuição. Deixa aí seu comentário aí, Rafa. Você que gosta de conversar sobre habitação e mulheres, né? Então, porque quando a gente fala de mulheres, né, na cidade, está falando disso. Será que todos os municípios, eu, mulher, sofri violência? A Lei Maria da Penha, ela prevê que o acesso dessas mulheres às políticas de habitação tem que ser prioritários. Mas, desde sair do papel, a isso se virar uma política pública, qual é esse caminho? Né? É esse caminho que a gente tem que conversar. E a gente, como um movimento de mulheres, a gente precisa falar isso que afeta o cotidiano das mulheres. Né? A gente precisa falar da carestia, a gente precisa falar do preço do transporte público, a gente precisa falar de que as pessoas moram mal, né? Aí a Bárbara está falando aqui que o transporte público também é inviável para as mulheres terem acesso à cidade, é o que a gente estava falando. E que não é só o direito de ir trabalhar, né? O debate do transporte público e da tarifa zero é um debate gigante, né, que a gente precisa fazer, né? Que o transporte é público e que existem outras formas de se cobrar o transporte que vão além dessa forma como a gente está acostumado, que é o preço da tarifa, que a tarifa dá lucro para o empresário. Né? Então, tem várias experiências no país que falam, né, sobre que falam de tarifa zero. Né? Maricá, por exemplo, é um exemplo a ser estudado. E aí, quando a gente fala assim, está falando de transporte ou está falando de mulheres? Né? Bom, primeiro a gente está falando de mais da metade da população, né, que somos nós mulheres, e a população mais empobrecida. Portanto, é a população que faz maior uso, né, dos equipamentos urbanos, do transporte público, enfim. E aí, Laura, que a questão do transporte, só fazer um comentário aqui ainda dentro de transporte, não se restringe nem ao só o transporte público, né? Claro que o transporte público é a grande questão, principalmente por abranger também, majoritariamente, as mulheres trabalhadoras periféricas, mas dentro da cidade a mulher não tem nenhum direito de ir e vir que seja completamente seguro, porque aí não vai pegar o transporte público, aí vou andando então. Aí andando a gente sabe que não é seguro, então vou pegar um Uber. E quantos casos de assédio tem dentro do Uber? Então a mulher não tem a tranquilidade de saber que vai sair de um ponto, chegar num ponto em segurança 100%. Não é uma certeza nunca. E quando a gente fala de homem, né, eu já conversei com vários amigos homens que assim, não, eu tenho medo de andar na rua à noite e roubarem meu celular. E o medo da mulher vai extrapolarmente acima disso, né? E se levar só o celular, tá ótimo, pode levar. Então, não é nem só o transporte público, a gente não tem o direito de ir e vir com a certeza de que ele vai ser 100% bem sucedido. Não, é isso mesmo. Então, assim, a forma como o homem vivencia a cidade é completamente diferente. Né? E eu acho que quando a gente fala de mulheres, a gente está levando um outro grupo, né? Outro grupo social junto. Primeiro, porque, por exemplo, na pandemia, mais da metade das mulheres, elas pararam para cuidar de alguém. Né? Então, ou elas estão cuidando dos seus progenitores, né? Seus pais, seus avós, né? Ou elas estão cuidando de um cônjuge, ou elas estão cuidando de um filho que está sem aula na pandemia.
Então, quando a gente fala de mulheres da cidade, a gente tem que falar de um conjunto de equipamentos que inclui também as gerações, então inclui os idosos, que são os pais dessas mulheres, né? Que futuramente serão as mulheres, né? E as crianças. Então, assim, você ter equipamentos públicos ou atividades ou uma série de que não incluam a criança, incluir a criança é incluir a mulher. Né? Então, saber que a mulher está sempre na condição de cuidado. Então, por exemplo, quando você mexe com a saúde pública, a primeira coisa que você afeta é a mulher, porque prioritariamente quem usa os postos de saúde são as mulheres. E quando não são as mulheres, elas estão levando alguém para ir ao posto de saúde. E se você sucateia o posto de saúde, você tira algum direito relacionado à saúde, isso afeta diretamente a mulher, porque é a mulher que vai suprir esse papel. Né? Então, assim, os equipamentos públicos eles têm direta relação. E aí, né, a gente tem um conjunto de medidas relacionadas para construir equidade de gênero na cidade. Mas a primeira medida que a gente precisa falar é que não existe nenhuma possibilidade da gente ter uma cidade mais igualitária se ela não for também pensada por mulheres. Então, as mulheres elas precisam estar nos espaços que constroem a cidade, né? Os conselhos, né? Os espaços no executivo, obviamente os espaços no parlamento. Então, as mulheres têm que estar nos conselhos de habitação, elas precisam estar nos conselhos de cidade, elas precisam discutir política urbana, elas precisam estar lá na base do território, por exemplo, nos conselhos de unidades básicas de saúde, né? Que isso é uma premissa do SUS. Toda unidade básica de saúde precisa ter um conselho. E que isso muitas vezes não acontece. Mas quem é o usuário desse equipamento? São as mulheres. Então, a gente voltou lá no começo da violência política, né? Então, se a gente não ocupar esses espaços, que a gente vai chamar de espaços de poder, a gente não vai conseguir transformar essa cidade mais humana para as mulheres. Né? Então, o que são essas cidades democráticas? Né? É pensar o ir e vir, é pensar o direito humano, é pensar a água, é pensar a creche, é pensar a saúde. Né? E tudo isso, a política urbana, ela executa. Né? Ela é intersetorial. O urbanismo é intersetorial. Então, aí eu falo quanto militante, feminista, mas também como arquiteta urbanista. O Lucas aqui, né, mandou um abraço, tá mandando uma palminhas. Lucas, eu não conheço o Lucas, hein? Jaqueline, não sei se a Jaqueline ainda tá aí. A Priscila é de Betim? Júlia, grande líder. Lorena, que mandou um abraço também. A Ellen falou que dá para ouvir perfeitamente. Tiago, oi, Tiago. O Túlio entrou aí agora. Oi, Túlio. Túlio, a gente já fez uma live junto. Túlio é um super artista digital, né? A gente já fez muito engajado aí com a questão da cultura, e que eu fiquei com ciúme que ele fez um desenho da Áurea e não fez um desenho meu. Vai ter que fazer aí, Túlio. E aí, assim, a gente aproveitando que a gente está conversando aqui também, né, com uma militante de juventude, né, eu queria também falar de que a gente, quando fala de cidade, a gente fala de geração, né, nossa população está envelhecendo, né? Então, quando a gente fala de mulheres na cidade, é a gente pensar também quais são os equipamentos que nós temos para a população idosa. Né? E quem tem que pensar isso somos nós, né? Nós que
somos os futuros idosos, né? Então, uma das coisas que me encantou muito em Havana, né, uma experiência que eu tive, né, inesquecível, que foi conhecer Cuba, mas em Havana foi as clínicas geriátricas que tem nos miolos de quadra de Havana. Então, Havana é uma cidade que consegue conviver, que num casarão tem uma clínica geriátrica e do lado tem um bar tocando salsa. E convivem de maneira harmônica, né? Porque a cidade ela é muito heterogênea e a gente não sabe fazer esse exercício, né? De ter cidades heterogêneas, né? A gente tem bairros boêmios, né? Então, vai ali para Savassi, é um corredor de bares, né? Você vai, sei lá, a gente não tem essa mescla na cidade. E essa mescla de cidade, ela é um elemento muito importante para que a cidade seja menos desigual. Né? Você tem, inclusive, a diversificação dos usos. E a Kátia fala que pensar a cidade com um olhar feminino é incluir todos, pois estamos atentas às necessidades. É isso mesmo, Kátia. Lucas. O Lucas também fez um comentário aqui. Boa noite, sou nascido em Belo Horizonte. Quero parabenizar pela luta e precisamos ter pessoas com boas ideias. Muito obrigada, Lucas, por estar assistindo a gente, pelo elogio. Acho que podemos abrir um pouco para o debate agora, né, Débora? Ver comentários. Cadê a Rafa? Estou esperando aqui a contribuição da Rafa. Pois é, esse comentário aqui da Kátia, né, eu gostei desse comentário, né, que ela falou que pensar a cidade com um olhar feminino, incluir todos. Embora eu não concorde que exista um olhar feminino, né, mas exista uma diversidade de olhares femininos, que vai ter o recorte de classe em especial, né, porque uma coisa é você olhar a cidade com um olhar, sei lá, da Joyce Halseman. Outra coisa é você olhar a cidade com o nosso olhar meu, seu e da Kátia. Porque, com certeza, a Joyce Halseman não tem a menor ideia do que é um postinho de saúde. Né? Então, ela vai dizer que a saúde pública não é importante. Para a gente, a saúde pública é importante. Né? Mas, assim, com certeza, quando ela fala de incluir todos, é isso, porque a mulher... Ela é o pivô da família. Então, as políticas públicas, elas precisam ser construídas pensando nas mulheres. E também quando a gente fala de lei, né, Débora, igual a gente falou da Lei Maria da Penha, também falando da lei de importunação sexual, é importante encará-las como uma vitória, sim, mas não como uma batalha vencida, né, porque elas existirem não significa que elas são executadas. Primeiro que para uma cidade ter uma delegacia de atendimento à mulher já é um parto, assim, é muito complicado, não são todas que têm. Eu mesma passei uma experiência no início do ano, né, no carnaval, aí, épocas pré-corona, onde uma menina foi assediada, eu acompanhei ela até a delegacia, e nós ficamos mais de 5 horas na delegacia sem ser atendido, sendo tratado com hostilidade, tudo. Você percebe que... E era uma delegacia que atendia a mulher, e mesmo assim você percebe que toda a estrutura da delegacia, toda a forma que você é tratada, desde o momento que você chega, eles percebem que a sua denúncia é sobre assédio sexual, até a hora que você vai prestar depoimento, todos os processos, eles são estruturados para fazer a mulher desistir de dar a denúncia. Isso não é exagero, não é paranoia nossa, isso acontece... aconteceu comigo, não ouvi falar. Então, assim, toda a estrutura da lei, apesar da lei existir, toda a estrutura que ronda ela está pressionando para que ela não seja efetivada. Então, isso é muito importante falar também, que não adianta só a gente conquistar. Agora sai um pouco do âmbito de lei, falando de todas as questões de transporte, segurança, iluminação na cidade, que é uma coisa que parece pouca, mas iluminação é uma coisa extremamente importante também para o direito da mulher. E não adianta a gente só conseguir que alguém fale que essas coisas vão ser feitas sem que elas sejam literalmente feitas. Então, acho que são duas disputas também. Ter o direito e efetivar o direito. Oi, Onan!
Ai, que saudade do Onan, gente. A gente participou junto do Vereadores que Queremos, né? O Onan foi candidato lá na Bahia, né? Foi JS também. E é um cara muito querido. A gente está ensaiando uma live há bastante tempo. Quem sabe agora sai, né, Onan? Agora Tem sem que sair, eleição, hein, né? Ana? E aí, assim, eu acho assim, quando a gente fala dessa questão, né? Você falou da questão dos equipamentos relacionados à violência, né? Os equipamentos relacionados à violência, eles são porque eles são fundamentais. Primeiro, que para uma mulher sair da sua condição de violência, ela precisa ter para onde ir. Né? E eu falo que a gente cotidianamente passa por isso. A mulher quer denunciar, a lei prevê que quem sai da casa é o homem. Mas você vai até chegar à medida protetiva, você tem um intervalo aí de 24 horas. Você vai fazer o quê nessas 24 horas? Para onde você vai? Né? 24 a 48 horas, né? Entre a sua denúncia e a medida protetiva acontecer. Então, para onde que a mulher vai? Então, precisa existir um equipamento público para receber essas mulheres em condição de violência. Né? A questão da delegacia é um outro imbróglio, porque um atendimento humanizado, ele com certeza tornaria os números de violência mais próximos da realidade, porque se você for olhar a estatística, ela já é assustadora, mas ela é muito menor do que a realidade. Então, a gente precisa ter esse conjunto de equipamentos, e aí é um conjunto que é o abrigo, né, a delegacia e a estrutura humanizada da delegacia. E eu ainda me atreveria a dizer que a cidade precisa também prever, né, as varas judiciais, né? Porque depois não adianta nada acumular lá numa única vara que vai ficar mofando para julgar o sujeito, né? Então, tem um conjunto de equipamentos que a gente costuma, que é os equipamentos de segurança pública voltados para as mulheres, que eles precisam ser planejados, inclusive, dentro do urbanismo, né? Quando a gente não pensa cidade, quando a gente pensa cidade e não pensa em gênero e não pensa em política urbanística, você cria uma série de monstros. Assim. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós criamos uma UPA. A UPA linda. E aí a Paula, que é minha amiga da saúde, né, acabou de entrar aqui. A UPA é linda, a UPA é maravilhosa, é uma superestrutura. Só que ela, se você for uma mãe e seu filho ficar doente de madrugada, você não consegue chegar lá se não for de táxi. Mas se você morar na periferia, você não vai ter o dinheiro para táxi. Entende? Ela está num local onde não tem transporte público. E o transporte público não funciona à noite. Então, isso tudo precisa ser pensado. Né? E precisa ser pensado, se toda vez que você for criar um equipamento, você se colocar no lugar de uma mulher, pode ter certeza que os equipamentos públicos já atenderiam muito mais a população. Então, eu acho que isso é construir governos que tenham esse pensamento, né? E para a gente diminuir essas violências institucionais. Eu não sei se a gente está do tempo, né? Como é que está? Acho que nosso tempo é 8h30, mais ou menos, né? Acho que a gente pode ir tocando, assim, se tiver mais comentários. Não... Porque, assim, a gente tem que ter os equipamentos pensados por mulheres, mas como é que as mulheres vão pensar, né? Se elas não estão no executivo, né? Se elas não compõem, os executivos não são paritários, né? Se quem constrói as políticas majoritariamente são homens brancos. Então, assim, tudo isso nos volta a dizer assim, conjunto de violências que a gente constrói, né? Que constroem essa sociedade desigual, né? Então, a gente precisa, sim, ocupar os espaços, e eu me atreveria a dizer que a gente precisa parar de falar só de violência. Né? Eu falo com muita tranquilidade sobre espaço urbano, falo com muita tranquilidade sobre educação, falo com muita tranquilidade sobre saúde, respeitando, claro, meu lugar, que não é o lugar do especialista.
mas é de uma ativista que enxerga a cidade pela ótica das mulheres. Então, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar de transporte público, né? A gente tem que falar de uma série de políticas que são correlatas e que o gênero perpassa, né? Então, eu não sei como é que é aí em Juiz de Fora, né? Que é uma cidade bem peculiar dentro da realidade mineira, né? Laura, você podia contar um pouco pra gente? A questão de Juiz de Fora, assim, é bastante complicado. A gente tem um problema, assim, é até doido, porque a universidade normalmente é vista como um local progressista, né? Um local que atende às políticas das mulheres, mas a gente tem dentro do campus da universidade um dos lugares mais perigosos de Juiz de Fora, né? Um lugar com pouca iluminação e também pela estrutura, né? Você conhece a UFJF pela forma que a UFJF é construída, que ela é, não sei quem é que conhece a UFJF, mas ela é como se fosse um V, assim, então é muita escada para o meio do mato, falta muita iluminação. Juiz de Fora é uma cidade um tanto quanto conservadora também, né? As linhas de ônibus também terminam cedo. Eu não sou nascida e criada em Juiz de Fora, né? Fui lá só para estudar, então assim não tenho esse conhecimento total da cidade, mas eu tenho essa percepção de que a cidade não é totalmente, como eu dei o próprio caso do Carnaval da Delegacia de Mulher, não haver essa assistência humana para os casos de mulher dentro do Conselho Municipal da Mulher em Juiz de Fora. Nós não conseguimos estruturar uma política da Casa das Mulheres, que é uma coisa, a gente não falou aqui muito bem sobre, Débora, acho que a gente até podia comentar depois, que é uma coisa assim, que tem que ter na cidade, não existe a possibilidade de uma cidade existir sem uma Casa da Mulher, que é uma coisa de extrema importância, né? A mulher conseguir ter um refúgio, igual o exemplo que você deu aí da ordem de restrição. A mulher é agredida em casa pelo marido, pela família, enfim. E até chegar a ordem de restrição são 48 horas. E aí é aí que entra o papel da Casa da Mulher. Se ela não consegue ficar com a casa, é aí que entra. E é um papel extremamente importante, né? Então, Juiz de Fora, ao mesmo tempo que é uma cidade muito para frente, assim, acho que até pela própria presença da Universidade Federal, também é uma cidade que peca muito nessas questões, acho que principalmente no transporte e nessa questão do campus da universidade, que acaba que é um lugar que acumula muita gente passando, mas é um pouco isso, assim, eu acho que, infelizmente, as cidades são bastante parecidas nesse sentido, não conheço, pelo menos, uma cidade que não tenha problema de segurança, que não tenha problema de iluminação, que não tenha problema de transporte. Então, acho que é tudo mais ou menos no mesmo sentido, assim. A Marluce, que acabou de entrar e mandou um aceno, é de Juiz de Fora, minha amiga. Juiz de Fora, a gente está falando da sua cidade aqui, Marluce. Guilherme, meu amigo aí também, que papo reto maravilhoso, só mulherão de luta, sucesso na live. O JS Petrópolis aí, um beijo, Gui. Ana Paula, que acabou de entrar também, né? Também da UBM. E eu acho assim que falando sobre essa questão, né, do abrigo, né, da Casa da Mulher, a gente precisa lembrar que todo esse conjunto de políticas, né, para as mulheres, né, de equipamentos públicos, eles compõem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, que foi um avanço da era, né, desses últimos governos progressistas. E a gente está tendo agora a ministra Damares, executando 44% do orçamento, um orçamento que já é diminuto. Então, assim, como é que a gente vai conseguir levar casas das mulheres, né, para os lugares mais longínquos desse país, que é continental, né, se o próprio governo federal não tem, né, não está construindo política pública? Porque a ideia era ter políticas, casas das mulheres, de estruturas federais, e isso se replicasse, né, com estruturas menores das cidades. Então, como que a gente vai conseguir, né, fazer isso, né, num momento de retrocesso? Que acho que a gente está caminhando para os minutos finais da live, e eu acho que esse que é o maior desafio da gente convocar as mulheres, né? Se nós estamos falando de uma série de pautas que unificam as mulheres
ativistas, as mulheres que se denominam feministas, né, que somos nós, e unificam com as mulheres que não se denominam feministas, né? Que esse é o desafio para a gente romper, né? A gente está falando de ativismo, né? É conversar para quem, né? Não conversar para o igual, né? É conversar para o diferente. Então a gente precisa chegar no que realmente dói nessa mulher, né? O que é realmente ser mulher na cidade. E isso passa por perceber a cidade, né? Isso passa por questões concretas, né? Passa pelo preço da mercadoria, como é que ele chega, porque ele é caro na sua cidade e na outra é mais barato. Passa porque por onde que as mulheres compram imóveis, ou será que elas não têm nenhuma possibilidade de comprar imóvel? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher de classe média em Ouro Preto e não existe política habitacional em Ouro Preto. Eu não tenho condições de comprar um imóvel em Ouro Preto. Eu sou servidora pública. Não existe nenhuma política habitacional. Isso para mim. Imagina, né, para uma mulher da periferia. Então, assim, eu não consigo nem sonhar em ter um imóvel em Ouro Preto. E eu tenho salário que cai todo mês na conta. Imagina a mulher da periferia. Então, isso tudo é pensar, né? Isso tudo é pensar violência, porque são essas violências estruturantes e violências institucionais que vão fazer com que, quando a mulher chegue na condição de violência, e aí a gente vai falar da violência do parceiro, ela já está tão sofrida pelas violências do Estado, pelas violências da vida, que ela não vai, ela vai, eu vou para onde? Meu marido me bate, mas eu não tenho política pública de habitação, então eu vou continuar em casa. Né? Não tenho política de emprego, então eu vou continuar em casa. Então, entende como elas são correlatas e elas precisam, né? E elas se espacializam na cidade? Então, falar de mulheres na cidade é falar de tudo isso, né? Acho que a gente conseguiu falar de maneira assim bem genérica, obviamente, né? Porque o tema é vasto, né? O tema é muito grande. Mas a gente conseguiu, para quem está vendo e está trocando com a gente, colocar a importância de uma série de equipamentos aí na questão que envolvem a questão de ser mulher na cidade. A Ana Paula mandou uma boa noite, a professora Maria Helena também, a Raíssa maravilhosa. Um beijo, Raíssa. De Uberlândia. Sou fã dessa menina demais. Muito, muito, inclusive, muito. A gente fez um link aqui, né, Débora, para ficar aí, para quem está assistindo. Quem achou interessante aí o que a Débora falando um pouquinho sobre o Conselho das Mulheres, sobre o caso das mulheres, vai ter uma live aí nos dias de ativismo da UBM sobre o funcionamento do Conselho. Então, se você achou interessante o tema, já fica ligado aí para assistir, que elas vão falar muito mais especificamente do que essa pinceladinha que a gente deu, né? E é muito importante, assim. Não acabou por aí, galera. Vai ter um monte de live aí até no dia 10, discutindo diversos temas, mulher no mercado de trabalho, o próprio Conselho das Mulheres. Sigam aqui o Instagram da UBM, bem blogueira. Sigam a Débora, acho que o Instagram dela tá aqui também. Quem quiser me seguir, meu Instagram é lauraruda_, que não tá aparecendo aqui, né? Para acompanhar mais esse debate, eu queria agradecer também a Débora aí por ter dedicado aí um tempinho para falar um pouco sobre isso com a gente, como ela estava mesmo concluindo. É uma coisa muito importante a gente falar sobre como a cidade estruturalmente agride a mulher, né? Igual eu estava falando no início da live, a gente tem o costume de pensar que a agressão à mulher é só uma agressão física, é só bater numa mulher, mas existem inúmeras formas as quais uma mulher pode ser agredida. Então, passar para a Débora aí para as considerações finais, já agradecendo ela aí por ter vindo falar com a gente sobre esse papo muito importante, agradecendo todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que a gente está aí sempre disposta a trocar, né? E dizer que construir a UBM em Minas Gerais é muito importante. Então, para quem está nos assistindo, que não é veiculado no UBM, ou conversa com alguém, alguma pessoa que você conheça,
fala da importância das mulheres se organizarem. As mulheres têm inúmeras formas de se organizar. Elas podem se organizar nos movimentos de mulheres, que é uma possibilidade, né? E aí são bem-vindas ao UBM, mas elas também podem e devem se organizar nos núcleos de bairro, elas podem e devem se organizar no sindicato, elas podem e devem se organizar nos conselhos, elas podem e devem se organizar em qualquer espaço, mas se organizar é importante, porque só se organizando que a gente consegue desorganizar esse sistema que já é machista, que já é excludente, né, que constrói uma cidade que exclui as mulheres, né, que inviabiliza, né, o viver na cidade, né? Então, assim, se a gente quer uma mulher, se a gente quer olhar um dia para uma cidade e ver com naturalidade uma mulher amamentando num espaço público, que deveria ser, assim, uma coisa para a gente normal, né? E a gente não vê isso hoje, então se a gente almeja um dia a gente ter essa cidade, a gente precisa se organizar. Né? A gente precisa se organizar em algum espaço, em alguma instância de luta. Então, convido alguma companheira sua para ir acompanhando a UBM em Minas Gerais. A gente está no núcleo de Ouro Preto, em vias aí, né, de fazer novos debates, de fazer novas frentes de luta. A UBM em Minas Gerais também está distribuída, né, em várias cidades de Minas Gerais. Então, sigam acompanhando a gente ao longo desses dias aí, dos 21 dias de ativismo, que acabam no dia 10 de dezembro. Nós vamos ter vários debates e vai seguindo o canal da UBM, vai acompanhando e vamos continuar, né? Porque enquanto a vida, a luta. E a gente tem que continuar na luta por todas as mulheres, né? Nenhum passa atrás e nenhum direito a menos. Eu costumo falar, quando eu apresento ao JS para as pessoas, que se organizar é tirar um peso das costas, né? A gente passa aí um tempo, né, uma vida, desde que a gente se entende quanto mulher militante, achando que a gente está sozinha, achando que as nossas causas são impossíveis, um pouco perdida, né, no que a gente quer pautar. E quando a gente se organiza e olha para o lado e vê o tanto de gente que está construindo aquilo com você, e quanto de gente que está olhando para o mesmo futuro que você, é realmente assim, muito gratificante. E eu acho que é essa a expressão, sabe? É tirar um peso das costas e dividir com um monte de gente. Então, eu faço muito das palavras da Débora minha, se organizem na UBM, mas principalmente na cidade de vocês também, com companheiros que estão aí compartilhando a cidade com você, compartilhando de todas as problemáticas que tem, né, particulares de cada cidade. E a UBM está de portas abertas aí para quem está assistindo e ainda não é afiliada, gostou do papo que a gente bateu aqui, acompanhar aí as próximas lives, as próximas publicações. E tá aí se encontrando na UBM, se encontrando no feminismo da UBM, se encontrando nas lutas da UBM. É muito importante. Um beijo, gente. Boa noite. Mandar um abraço para Renata, que entrou e deu um tchauzinho aí, né? É minha mãe. É minha mãe. Oi, Renata, mãe da Laura. Mandar um abraço para todos vocês aí que assistiram, agradecer, né, ao convite e a oportunidade. E vamos continuar construindo essa UBM de luta para movimentar Minas Gerais. Vamos juntas, companheira. Um beijo grande. Beijo.